Bom dia, pessoa linda, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente vai ler capítulo 39 do livro de Gênesis. Então vamos lá. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobretudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo que tem. Então vamos lá, gente, vamos chamar aqui duas pessoas para a live. Eu estou lendo o livro de Gênesis, capítulo 39, e eu vou iniciar a leitura do versículo 9. Então, capítulo 39, versículo 9 agora. Eu estou contando, estou fazendo a leitura para vocês da história de José. Então, vamos lá. Vamos chamar duas pessoas aqui para a live. Por quê? Porque vai fazer muito sentido para vocês. Então, relembrando um pouquinho da história de José. Jacó amava José mais do que amava os outros filhos. José era um sonhador, José sonhava. Então, esse amor e esses sonhos despertavam nos irmãos inveja. Então, você é alguém que é amado demais? As pessoas invejam você? Então, eu quero muito saber se isso acontece contigo. Você tem contado seus sonhos para pessoas que de repente não era para você contar? Porque quantas vezes a gente sonha e a gente conta os nossos sonhos para quem não é para contar? Bom dia, Roseli! Então vamos lá. Capítulo 39 do livro de Gênesis. Vamos ler o versículo 9 agora. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela de deixar a sua veste em sua mão e fugir para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu
que ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua beniguidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que faria, o Senhor prosperava. E tudo o que ele faria, o Senhor prosperava. Então, gente, bom dia, Roseli, seja bem-vinda nessa manhã linda de quinta-feira. E o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: quando nós estamos com o Senhor, quando nós não saímos da presença do Senhor, Ele vai cuidar de nós o tempo todo. Então, foi isso que aconteceu com José. Vamos lá. José foi jogado dentro de um buraco pelos irmãos, depois ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Potifar compra José e leva ele para dentro da casa dele. Então José administrou dentro da casa de Potifar. Só que a mulher de Potifar olhou para José e enxergou nele ali um varão muito bonito, porque José era muito bonito. E ela quis o quê? Se deitar com José. Só que José se manteve firme. Ele não queria pecar contra o Senhor. Por quê? Porque ele era o administrador da casa de Potifar. E a única coisa que ele não poderia tocar era na mulher dele. E aí José se manteve firme. José disse não para a mulher de Potifar. E aí o que acontece? A esposa de Potifar tramou contra José. Na hora que ele chega lá, o que ela faz? Ela meio que tenta agarrar a José. E aí José sai correndo e as vestes de José ficam nas mãos dela. E aí ela conta uma mentira para os homens da casa e conta uma mentira também para o esposo. E aí Potifar pega José e leva ele para onde, gente? Para a prisão. Então José ele é preso, acusado de algo que ele não cometeu. Só que o Senhor não abandonou José. O tempo inteiro o Senhor era com José. E lá dentro da prisão, o carcereiro mor entrega para José a chave das celas, a chave da prisão, gente. E aí José continua ainda administrando a cadeia. Então José administrou a casa de Potifar e ele administra também a cadeia. E aí a gente vai continuar a leitura do capítulo 40 amanhã. Eu creio que algumas de vocês já conhecem a história, né? Essa parte da palavra, da Bíblia, né? E é muito linda. Por quê? Porque eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Deus, Ele fez promessas para nós. Então, existem promessas que foram feitas para Flávia, existem promessas que foram feitas para Roseli. Só que Deus não mostra para a gente qual vai ser o caminho, qual é o percurso. Mas Deus, Ele fala o que vai acontecer no final. Deus mostra para a gente qual vai ser o resultado. Se a gente continuar, se a gente persistir, se a gente não desistir. Então eu convido você, nessa manhã, a buscar quais foram as promessas que Deus lhe fez. Eu peço a você que escreva, que pegue um caderno, uma folha, pegue uma caneta, um lápis, mas que você realmente escreva, que você realmente possa se lembrar das promessas que Deus fez na sua vida. Por quê? Porque Ele não é homem para esquecer, Ele não é homem para voltar atrás numa palavra que Ele deu a você. Então, muitas das vezes o caminho está difícil, muitas das vezes a vida está difícil, mas a gente tem que enxergar o lá na frente.
nós devemos enxergar aquela parte que Deus ele nos mostra, que é o final do percurso, é onde Ele vai nos colocar. E muitas das vezes a vida ela é tão difícil. Às vezes existem tantos problemas, tantas humilhações, e aí a gente fica pensando, mas será que Deus se esqueceu de mim? Deus ele não se esquece de nós. Deus ele é conosco, Deus ele nos guarda e ele não é homem para esquecer nada. Se ele fez promessas para você, ele vai cumprir. Então mantenha-se firme, mantenha-se em oração, acredite. Então existe uma palavra que é uma palavra muito forte, que é o acreditar. Você precisa acreditar, porque esse acreditar é o não duvidar de Deus, é o não duvidar das promessas que Ele lhe fez. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é tanta humilhação, às vezes é tanto problema, é tanto ruído, é tanta dificuldade, que a gente para de acreditar realmente em Deus. E a gente não pode deixar de acreditar nele. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a gente acredite que não vai dar, que o azeite já acabou, né? Que não tem mais azeite, que as nossas latas de mantimento estejam vazias. Deus, ele manda eu falar com você nessa manhã. Volte a acreditar. Desenterre os sonhos que você enterrou. Acredite, minha filha, em mim, porque é eu que estou falando com você. Os problemas e as dificuldades, eles vão existir enquanto você estiver viva, mas eu estou com você. Eu vejo graça em você e nada, nem ninguém vai impedir o meu agir. Então é isso. Essa palavra que eu tenho para você nessa manhã. Eu amo você, Roseli, gratidão a Deus por você estar comigo aqui nessa manhã. Eu creio que Deus tem coisas grandiosas para fazer através da sua vida. Então Deus ele vai te usar de maneira grandiosa. Então tome posse dessa palavra, acredite realmente em Deus, por mais que você não esteja acreditando em você mesma, porque às vezes a situação, a nossa vida não nos faz acreditar em nós mesmos, mas Deus ele acredita, Deus ele confia, Deus ele sabe quem você é. Apesar da condição como você está, do jeito que você está, Deus ele sabe quem você é, tá bom? Então a gente vai finalizar com uma oração e amanhã a gente continua com a leitura aí do capítulo 40, tá bom? Senhor, eu sou grata mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã. Eu creio que o Senhor tem grandiosos milagres para operar através de nós, em nós. Nos capacite, Senhor, nos faça enxergar com os nossos olhos espirituais, que nós possamos realmente ver o que o Senhor tem para nos mostrar. Amém. Um belo dia para você, tá bom, Zeli? Fique com Deus.